Bom estar na presença de Deus, né? Adorar o nome de Jesus, que é digno de ser adorado e ser louvado. Às vezes nós ficamos preocupados, né, com o número de pessoas, né, na igreja, mas a verdade é que se tiver bastante, se tiver pouco, cada um de nós oferece o seu culto a Deus. Então, independente se estivesse lotado aqui, o teu culto seria oferecer a Deus do mesmo jeito. Nós não dependemos de um e de outro para oferecer o culto a Deus. Nós vamos à casa de Deus para juntos oferecer um culto coletivo. Existe o culto coletivo, mas individualmente cada um de nós oferece o seu culto a Deus, né? Vamos meditar na palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 55, onde fala que a salvação é oferecida gratuitamente a todos os povos, todas as pessoas. A salvação de Deus, ela é oferecida gratuitamente. Dizer aos irmãos que estamos trabalhando ali com a missão, né, na África. Hoje Deus tem abençoado. Estamos com 50 missionários no Moçambique, missionários locais, e mais o pastor Francisco, que trabalha visitando os demais missionários para mandar relatório. E essa semana apareceu aqui na nossa cidade o pastor Naissone Lamek Julai, pastor lá do Moçambique, que sentiu o desejo de trabalhar com a AMA. Ele é uma pessoa assim bem instruída, fala o português, fala o inglês, fala outros dialetos. Ele vai fazer o trabalho que o pastor Carlos faz lá em cima no Cabo Verde, ele vai fazer no Moçambique, a distância de 7.000 quilômetros de um país ao outro, né? Ele vai estar visitando os países lá para nos mandar relatórios dos missionários e vai começar a trabalhar a partir de dezembro, junto com a AMA. E se Deus permitir, vai ficar com nós uns 3 meses no ano que vem, aqui na cidade, visitando as congregações, visitando outras cidades, para falar um pouco da realidade da África. Nós que vamos lá, falamos uma coisa, né? Mas quem vive lá, um moçambicano, né, que nasceu lá, que vive lá, ele pode nos contar aí tudo como realmente é o sofrimento, as dificuldades de quem vive nesses países. Trouxe ali no carro, só esqueci de tirar, depois vamos deixar com os irmãos, os carnezinhos. Quem quiser ajudar, se quiser ajudar uma criança para ela poder comer todos os dias, você pode ajudar com R$12 por mês. R$12 que você ajuda no mês, você dá comida para uma criança, que todos os dias vai ser alimentado com esse dinheiro que você vai ajudar a missão. Estamos hoje com 180 crianças em Guiné-Bissau e temos 110 crianças no Níger. E se Deus ajudar, daqui a pouco vamos ter muito mais crianças que vão ser alimentadas, cuidadas, graças aos irmãos que ajudam. Então, os irmãos que quiserem ajudar, podem ajudar aí o valor que quiserem. A partir de R$12, você já ajuda aí o alimento para uma criança. E o missionário, o valor que a gente manda para cada missionário que a gente assume é de R$200, né? Mas a pessoa pode ajudar com uma porção, como a gente quiser ajudar, e as igrejas estão entrando. Nós mantivemos em Chapecó, né? Mais 10 crianças, mais 10 missionários foram assumidos lá e 100 crianças. Coisa de Deus, né? Deus te abençoe, todo dia está crescendo. Mas vamos para a palavra de Deus, que é Isaías, capítulo 55. Todos acharam? Sim. Fala sobre a salvação é oferecida gratuitamente a todos os povos. Primeiro versículo. Todos vós que estáis sedentos, vinde às nascentes das águas. Vinde comer vós que não tendes alimento, vinde comprar trigo sem dinheiro, vinho e leite sem pagar. E temos um convite de Deus que diz: todos vós que estáis sedentos, vinde às nascentes das águas. É um convite a todos. E se nós olhar, todo ser humano tem sede de Deus. Todo ser humano tem um vazio que precisa ser preenchido. Pessoas pensam muitas vezes que a salvação está em uma religião. Tem pessoas que pensam que a salvação está na placa da Assembleia de Deus. Tem pessoas que pensam que a salvação está em seguir a tradição da Igreja Católica. Tem pessoas que pensam que a salvação é fazer parte da Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja do Reino de Deus, e por aí vai. Tem milhares de igrejas, né, dentro da nossa própria nação,
e as pessoas pensam que a salvação está em estar naquela igreja. Outros pensam que a salvação está em seguir um pastor. Quando muda de pastor, vem outro pastor. Tem pessoas que ficam decepcionadas, tem pessoas que abandonam a igreja, porque pensaram que a salvação delas estava no homem que dirigia aquele culto, aquele trabalho, aquela igreja, ou coisa parecida. Tem pessoas que pensam que a salvação está em pedir a bênção do Papa, pedir a bênção do padre, bênção do pastor e coisa parecida. Mas nós sabemos que a salvação ela é oferecida a todos os sedentos. Há um convite de vir às águas. E quando você olha para o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, lá está Jesus, num dia em que eles faziam festa, onde que tinha a festa da água, onde a água era valorizada. Jesus aparece e diz: todos vós que estão com sede, todos vocês que estão sedentos, vinde a mim, porque eu sou a água da vida. Aquele que vir a mim, dentro do seu interior, vai surgir um rio de água viva. Jesus nos convidando, porque Jesus é a verdadeira água, aquele que mata a sede, aquele que preenche o vazio do ser humano. Pessoas que andaram de várias igrejas procurando solução, mas quando se encontraram com Jesus, descobriram que não precisavam vai ficar mudando, de um lado para o outro, porque Jesus é a solução. Nós precisamos de uma igreja para congregar, precisamos de um lugar para estar ali, para adorar a Deus, para ouvir a palavra, para ser alimentado, para ser fortalecido. Precisamos sim estar em comunhão, estar em harmonia, estar num lugar para adorar a Deus, um lugar que nós, quando estamos doentes, tem um pastor para nos ajudar, para sarar a nossa alma, para levar a palavra, um lugar para nós congregar, para ser irmão, um lugar para nós ser útil, para nós ser servo, para poder servir. Precisamos de um lugar, mas a verdade é que se este lugar não tiver Jesus, não tiver a água da vida, a palavra de Deus não tiver espaço, então estamos perdendo tempo. Mas graças a Deus, que estamos num lugar onde a palavra de Deus é valorizada, onde todos que estão sedentos podem encontrar paz para o seu coração. Muitas pessoas pensaram que a solução estava nas drogas, outros pensam que a solução está em trabalhar bastante, conseguir dinheiro. Tem pessoas que pensam que a solução está na prostituição, está na lascívia, no adultério, coisa parecida, procurando paz para o seu coração. Mas a verdade é que a verdadeira paz somente Jesus pode oferecer. Eu fico maravilhado com esse texto que diz: todos vós que estáis sedentos. Quando olhamos no Evangelho de João capítulo 3 e versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus amou o pobre, Deus amou o rico, Deus amou de todas as raças, todas as cores, todas as pessoas são amadas de Deus. Todas as pessoas são amadas de Deus. Não importa o que fizeram no passado, não importa. Se chegar a Deus, Deus sempre está de braços abertos, esperando, dando uma oportunidade para que a pessoa seja abençoada. Aleluia. Então vale a pena se apegar a Deus. É uma oportunidade para todos. Nós podemos observar que a salvação ela é oferecida para todos, mas nem todos serão salvos. Nem todos chegarão lá, porque muitas pessoas acabam rejeitando. Tem muitas pessoas que até mesmo dentro da igreja vão ficar a vida inteira dentro da igreja, e quando Jesus voltar, não irão subir com ele. Existem pessoas que ficarão toda a sua vida dentro da igreja, mas quando a morte bater na sua porta, não se encontrarão com Jesus. Sabe por quê? Porque pensaram que simplesmente vir na igreja resolvia. Não, todos os dias nós precisamos beber da água da vida. Não me adianta eu ficar, em volta de muitas águas em volta de mim, muita água em volta de mim, mas se eu não beber da água, a sede vem e leva à morte. Assim é na palavra de Deus. Tem pessoas que estão ouvindo a Bíblia o tempo todo, mas não colocam em prática, não colocam no seu coração, não vivem a palavra de Deus. É por isso que muito mais do que ser crente, nós precisamos beber da água da vida. Nós precisamos nos alimentar de Deus, ter sede de Deus. Quando eu olho para o Salmo de número 63, o salmista comparou o coração dele, a vida dele, a alma dele, como uma terra seca, uma terra árida, sem água. Ele diz: assim é o meu coração, assim é a minha alma, assim é a minha vida. Eu preciso de Ti, ó Deus. E sabe que quando fica muito tempo sem chover, nossa região não tem esse problema, graças a Deus por isso. Mas vai lá no norte, vai em outros lugares aí, quando fica sem chover, você sabe que a terra vai partindo, Eu já vi isso até épocas aí que ficou tempão sem chover, mas
bem raro acontecer, mas acontece, né? Todos nós temos essas experiências, né? Da terra partir, querendo água, terra parte. Assim é a nossa vida. Se nós não nos alimentar da palavra de Deus, não buscar da palavra de Deus, começa a partir, começa uma brecha, começa feridas em nós. Muitas pessoas estão tristes, muitas pessoas estão angustiadas, muitas pessoas estão desanimadas até mesmo dentro da igreja, mas é momento de darmos lugar para a palavra de Deus. É momento de dizer: Deus, eu quero amar a tua palavra, eu preciso amar a tua palavra. Muitas vezes eu chego diante de Deus e digo: Deus, eu preciso te amar mais, eu preciso ter vontade de ler a Bíblia, porque tem dia que eu leio a Bíblia por obrigação, sabia? Mas quando eu começo a buscar mais a Deus e buscar a Deus, eu começo a ler a Bíblia e eu não quero parar mais, eu vou lendo, vou meditando, e aquilo vai me enchendo, vai me dando prazer, e eu fico feliz com a palavra de Deus. É isso que Deus quer de nós todos os dias. Não vamos deixar que nós percamos o prazer, a vontade de ler a palavra de Deus. E diz aqui a palavra de Deus, que é para ir à nascente das águas. É aquilo que o Espírito Santo faz em nós. Se você der lugar para o Espírito Santo, você não vai ter água somente para você beber, você vai ter água para dar para outras pessoas. Quantas vezes tem pessoas ao nosso redor tristes, angustiadas, desanimadas, pessoas com as famílias destruídas, pessoas que estão a ponto de tirar a vida, se suicidar. Deus quer usar você com a palavra de fé, com a palavra de esperança. Mas como poderemos dar água para o povo, quando muitas vezes os crentes dentro da igreja estão morrendo de sede? Não porque não é oferecido água, é oferecida, mas é como eu disse, a água está ali, mas não bebe. Escutam a palavra todos os dias, todos os cultos, sempre escutam, mas nunca param para dizer: Deus, eu quero te amar, Deus, eu quero amar a tua palavra, Deus, eu quero viver a tua palavra, Deus, eu quero colocar em prática aquilo que eu ouvi. Deus quer te abençoar, mas muito mais do que isso, Deus quer fazer de você uma bênção. Lembra do que Deus disse para o Abraão? Abraão, eu vou te abençoar, Abraão, e tu serás uma bênção. E eu quero dizer para você que o que Deus prometeu para o Abraão se cumpriu. Porque foi dos filhos de Abraão, da descendência de Abraão, os filhos de Israel, que Jesus, como homem, ele é judeu, ele é filho de Abraão. E se não tivesse acontecido isso, Jesus, não teria vindo. Mas Deus fez uma promessa a Abraão, Jesus veio e nós somos abençoados. Então, além do Abraão ser abençoado, nós somos abençoados pela vida dele. Aleluia. E é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer que passe os anos, e talvez daqui a muitos anos nós não vamos mais estar na terra, nós não vamos mais estar entre os vivos, mas a nossa família, a geração vai continuar, e eles continuarão sendo abençoados pelas orações que você faz hoje. Além de você ser abençoada por Deus, Deus quer abençoar a tua família, Deus quer usar você para ser como uma nascente de água. Deus é promessa de Deus, que o Espírito Santo viria sobre nós, e de nós iria fluir rios de água viva. E diz ainda o versículo 1: vinde comprar trigo sem dinheiro, vinho e leite sem pagar. Se você olhar, o leite fala das coisas essenciais, principais da vida. A criança nasce e precisa de leite. Se a mãe não tiver leite, vão ter que comprar leite em pó, vão ter que tirar leite de vaca, vão ter que fazer alguma coisa, vão ter que ter leite para a criança. Fala as coisas essenciais. O que Deus está dizendo? Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que é essencial para a tua vida, Deus te dará. É a promessa de Deus. Para começar, quando acaba o gás, vai comprar o gás aqui no Brasil, né? Passou de R$40 já, né? Só que se por acaso você não puder comprar o gás, você passa sem o gás. Você vai usar a lenha, vai usar qualquer outra coisa, você vive sem o gás. Vamos supor que de uma hora para outra, o gás acaba. Vamos continuar vivendo? Vamos continuar vivendo, não é verdade? Agora,
o oxigênio, o que faz nós viver. Você não paga nada. E todos os dias Deus te dá. Todos os dias você tem. Se chegar a faltar, a morte é certa. É bondade de Deus. É presente de Deus para as nossas vidas. Tiago disse, capítulo 1, versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Tudo que existe de bom na tua vida, tudo que existe de bom no mundo que você vê, vem de Deus, é presente de Deus. Aleluia. Deus te deu vida, Deus te deu saúde, Deus te deu condições de andar, de falar, de caminhar. É bondade de Deus para contigo. Sim. Seja grato a Deus, adore a Deus por isso. Sirva com o que Deus colocou sobre você, como gratidão a Deus. Se olharmos para o salmista no Salmo 103, ele olha para dentro de si e convida a sua alma para louvar a Deus, diz: ó minha alma, bendiga ao Senhor, louve ao Senhor. Por quê? Porque é Ele que perdoa todos os teus pecados, Ele que sara as tuas enfermidades, Ele que redime a tua vida da perdição, Ele que te coroa de graça e misericórdia, Ele que farta a tua boca de bens, Ele que renova a tua vida. Deus faz isso. Quando a Bíblia diz que Deus nos dá leite, está dizendo então que Deus nos dá o essencial. Tudo aquilo que você precisa, Deus te dá. Mas não parou por aí. A Bíblia diz que também, além do leite, Deus dá o vinho. Vinho fala de alegria, fala de festa, fala de coisas a mais. Sabe o que significa? Deus não quer dar apenas o essencial para você. Deus quer te dar mais. Deus quer te abençoar mais. Se olharmos aqui nesse mesmo texto, diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Você pensa que Deus tem uma coisa, mas Deus tem mais. Deus tem muito mais para dar. Pensa que está bom assim? Não. Deus tem mais para dar. Basta buscar, basta querer, basta desejar. Porque Deus não vai dar algo para você pegar o presente de Deus e largar, jogar fora. Vocês sabem que a riqueza que as pessoas ganham fácil, perdem fácil. Se for fazer uma pesquisa de quem ganhou na loteria nos últimos anos, diz que a maior parte dos que ganharam na loteria são pobres hoje. Ganharam milhões e fizeram festa e o dinheiro foi embora, porque entrou fácil, foi fácil. Em relação ao reino de Deus, Deus entende, Deus compreende, que se Ele fosse dar as coisas muito fácil para nós não valorizamos. Tem pessoas que recebem as bênçãos de Deus muito fácil. Tem pessoas que ficaram crentes hoje e no dia que ficaram crentes já receberam o batismo com o Espírito Santo, graças a Deus por essas vidas. Mas muitas delas ficaram meninos e nunca cresceram, nunca desenvolveram, nunca foram com a palavra de Deus. Pessoas que receberam dons muito fácil, sabe? A maior parte de obreiros e pregadores que a gente conhece, de pessoas que vieram para a igreja e de repente Deus abençoou eles de uma maneira tão grande. Ganharam muito fácil, mas se tornaram meninos, nunca cresceram espiritualmente, nunca se afirmaram na palavra de Deus, e muitos deles acabaram perdendo até mesmo a salvação mais tarde. Mas pessoas que lutam, buscam, sabe? Que pagam um preço, diz: Deus, eu quero, que o Senhor abençoe. Eles valorizam. O Vilmar está começando agora a atender aqui. Se chegasse a igreja estivesse sempre cheia, o dia que sair daqui ele não ia ter o gosto que ele vai ter, ele lutando aos poucos, e Deus abençoando, abençoando, abençoando. Daqui a pouco a igreja está cheia, pagou um preço, orou, buscou, valoriza. Isso faz com que a pessoa crie bagagem, faz com que a pessoa crie experiência, sabe? Crie raiz. É assim que Deus trabalha. Mas não desista. Continue buscando, continue orando, continue, sabe, na presença de Deus, servindo a Deus, dizendo: Deus, eu quero amar a Tua Palavra, quero viver na Tua Palavra, quero me criar raiz na Tua Palavra, porque Deus tem coisas boas para nossas vidas. Quando você olha para o livro de Jó, capítulo 22, e versículo 21, diz assim a palavra de Deus: apega-te a Deus, se une a Deus, se submeta a Deus, sabe? Fique agarrado com Deus, fique pertinho de Deus, porque te sobrevirá o bem. E tem uma tradução que ainda diz assim: apega-te a Deus e tem paz com Ele, e te sobrevirá o bem.
está vindo na igreja, está buscando a presença de Deus, está orando, está lendo Bíblia, está procurando viver uma vida de santidade. Não espera desgraça para a tua vida, não espera maldição para a tua vida, porque é a promessa de Deus que te sobrevirá o bem. E segundo a palavra de Deus, são muito maiores do que aquilo que você está esperando. Mas se apega a Deus, se une a Deus. Deus quer te abençoar hoje, no teu presente, no dia de hoje, mas o teu futuro está nas mãos de Deus. O dia de amanhã está nas mãos de Deus. Deus tem o melhor para a tua vida, Deus tem o melhor para a tua casa, Deus tem o melhor para o teu futuro. Se você se apegar a Deus, deixar Deus te dirigir, Deus te orientar, Deus te guiar, deixa Deus. As coisas vão acontecer, e vão acontecer pelo melhor. Deixa Deus dirigir as nossas vidas. Diz ainda a palavra de Deus, no versículo de número 2: porque despender vosso dinheiro naquilo que não alimenta, e o produto do vosso trabalho daquilo que não sacia. Se me ouvis, comereis excelentes manjares, uma suculenta comida fará vossas delícias. Em outras palavras, está dizendo por que você está gastando o teu esforço, o teu suor, gastando o teu tempo naquilo que não satisfaz. Tem muitos cristãos que dizem que são filhos de Deus, que querem ser abençoados por Deus, mas não tem tempo para a palavra de Deus, não tem tempo para a oração, não tem tempo para o culto de ensino, não tem tempo para essas coisas, e querem ser abençoados por Deus. E Deus está perguntando: por que é que você está gastando o teu tempo? Por que é que você está gastando a tua energia? Por que é que você está gastando a tua vida em coisas que não satisfaz? Tem pessoas que preferem estar na frente de uma novela, na frente de qualquer outra coisa, do que estar nos cultos. Estão gastando o seu tempo, gastando a sua vida naquilo que não satisfaz. Tem pessoas que deixaram o Evangelho, deixaram de seguir a Jesus, pensando: vou em busca da felicidade, vou em busca dos prazeres. Vocês sabem que muitas dessas pessoas nunca mais tiveram oportunidade de retornar para Deus. Muitas estão perdidas e não terão mais oportunidade de retornar para Deus. E aquilo que estavam buscando por felicidade, encontraram prazer momentâneo, mas não a felicidade. Porque uma das mentiras do diabo é que o pecado traz felicidade. O pecado não traz felicidade. O pecado traz prazer. Se eu falar para vocês que o pecado não traz prazer, eu estou mentindo. O pecado traz prazer. Muitas pessoas estão felizes, aparentemente felizes, né, na festa. Mas acabou-se a festa, a tristeza veio. Por quê? Felicidade e prazer têm diferença. Prazer é momentâneo. Depois tem uma consequência, tem um preço a pagar. A felicidade é aquilo que você faz hoje, e você daqui a 10 anos, você olha para aquilo que você fez, você não se arrepende, você está feliz por aquilo que você fez. Agora, o que Satanás oferece, não precisa 10 anos para a pessoa estar arrependida. A noite foi de festa, pela manhã a tristeza bate na porta. Isso quando chega amanhã. Para uns nem chega o amanhã. Para uns naquela noite mesmo, Satanás se encarrega de levar a alma. O pecado traz um prazer momentâneo. Agora a palavra de Deus traz a felicidade, traz realização. A pessoa se sente realizada fazendo a vontade de Deus. Então esse versículo está dizendo: não gaste o teu tempo, não gaste a tua energia, não gaste as tuas forças em alguma coisa que você poderá se arrepender. Não faça isso. Procure amar a Deus, procure servir a Deus, porque disto você nunca vai se arrepender. Nunca. Ainda versículo de número 3: prestai-me atenção e vinde a mim, escutai, e vossa alma viverá. Deus está dizendo: prestai-me atenção e vinde a mim. Fiquem atentos, aproveite o tempo de vocês e vão até Deus, porque a vossa alma
viverá. Deus está prometendo vida. E Jesus disse: se fôssemos a Ele, teríamos vida e vida com abundância. Prazer de viver. Prazer de estar diante de Deus. Grande Deus Rei. Por que existem crentes que estão tristes dentro da casa de Deus, né? Triste em relação à igreja, em relação a obreiros, triste em relação a eles mesmos, porque vieram a qualquer coisa, mas não vieram a Jesus. E muitos vieram a Jesus uma vez, mas ir a Jesus é todos os dias. Aí eu aceitei Jesus, está resolvido. Não está resolvido. Eu tenho que aceitar Jesus, mas todos os dias eu tenho que ir a Ele. Todos os dias eu tenho que dizer: Jesus, a minha alma precisa de Ti. Jesus, a minha alma precisa ser fortalecida. Jesus, a minha alma necessita de Ti. Jesus, eu preciso que o Senhor seja a água da minha vida, seja o pão da minha alma. Jesus, eu preciso de Ti. Por que tem crentes que estão em dificuldades? Porque muitos deles só abrem a Bíblia quando estão nos cultos. Isso é quando trazem a Bíblia, porque alguns nem trazem a Bíblia. Em casa, nunca se lê a Bíblia, nunca para um momento para adorar e louvar a Deus. É necessário que todo cristão tire um tempo no seu quarto, não para ficar falando qualquer coisa diante de Deus, mas um tempo para adorar a Deus, um tempo para dizer: Deus, eu estou aqui para te adorar, estou aqui para te louvar, estou aqui para te exaltar. Deus, eu vou ler a tua palavra porque eu preciso ser alimentado por ela. E começa a ler a palavra de Deus, e o Espírito Santo fala comigo. Todos nós temos essa necessidade de se apegar a Deus, de se alimentar de Deus. E o convite de Deus é este: vinde a mim, prestai atenção, escutai-me, porque a vossa alma viverá. Aleluia. É promessa de Deus que você tenha prazer de servi-lo, tenha prazer de amá-lo, tenha prazer de ser um cristão, tenha o prazer de estar nos cultos. Grande Deus. O que Deus espera de você? Tem prazer de vir na igreja? Se não tem, Aleluia. busque de Deus, porque Deus quer te dar isso, o prazer de ser crente. Porque coisa triste é estar na igreja, simplesmente por estar na igreja, porque alguém quer que eu esteja, estar na igreja porque não tenho o que fazer em outro lugar. Não, vou ser cristão, porque se eu não for cristão, o inferno me espera. Vou ser cristão, porque se eu não for cristão, Deus vai me castigar. Não vou ser cristão, porque se eu não for cristão, pode dar alguma coisa errada. Esse tipo de evangelho não é o que Deus espera de nós. Não estamos aqui porque temos medo do inferno, não estamos aqui porque temos medo de ser castigado. Mas não adiantaria estar aqui. Estamos aqui porque Deus é bom para com as nossas vidas. Somos cristãos porque Deus nos ama. Somos cristãos porque amamos a Deus. Somos cristãos porque Ele é a água da vida. Somos cristãos porque a nossa alma tem sede de Deus, porque a nossa alma é alimentada da palavra de Deus. Somos cristãos porque vale a pena ser cristão. Seja crente, mas porque você ama a palavra de Deus. Entregue a tua vida para Jesus. Diz: Jesus, eu preciso de Ti todos os dias. Eu necessito de Ti todos os dias. E diz aí no versículo 3: quero concluir convosco uma eterna aliança, outorgada-vos a favores prometidas a Davi. Se você quer saber que favores foram esses prometidos a Davi, está em 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 a 16, onde Deus disse para Davi que da descendência dele iria nascer que ia ser o rei, e ter um reinado eterno, que dos filhos de Davi sempre teria alguém para ser rei. E se cumpriu na pessoa de Jesus. Aleluia. A aliança que Deus está prometendo aqui é a aliança na pessoa de Jesus Cristo. Jesus quer fazer uma aliança com você. Jesus quer ter um pacto contigo. Quando você faz uma aliança de compromisso. Quando eu casei, há 15 anos atrás, eu fiz um pacto, fiz uma aliança com a minha esposa. Tenho compromisso com ela, e ela tem compromisso comigo. Por isso que se casa, né? E quando Deus diz que fez uma aliança conosco, é porque Ele está dizendo que terei compromisso contigo. Agora veja uma coisa:
Sempre o mais forte protege o mais fraco. Vamos começar a proteger a Deus? Não temos como proteger a Deus, não é verdade? O que nós podemos fazer é honrar o nome de Deus. Aleluia, Deus. Já que nós carregamos o título de cristão, vamos honrar esse título. Quando as pessoas casam, geralmente, um leva a esposa, né? Leva o nome do esposo, né? Faz sempre assim. Hoje, no mundo moderno que existe, aí até os cartórios muitas vezes querem impedir essas coisas, né? Mas no normal sempre era assim. E nós, como cristão, como igreja, somos a noiva de Cristo. E nós carregamos o sobrenome dele, né? Somos cristãos, representante de Cristo. Agora temos que honrar por esse título. Honrar, somos cristãos, vamos honrar esse título de cristão que nós carregamos. Mas muito mais do que isso, o mais forte protege o mais fraco. Deus tem um compromisso com a tua vida. Jesus tem um compromisso contigo. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem, qual é a luta que você passa, mas eu quero te dizer, quero afirmar que Jesus se importa contigo. Se tem alguém interessado em abençoar a tua vida, é Ele. Se tem alguém interessado em mudar a tua vida e mudar para melhor, é Ele. Se tem alguém que se preocupa contigo, é Ele. Por mais que Satanás diga que Deus não se importa contigo, é mentira. Deus se importa contigo. Deus te ama. Deus quer mudar a tua vida. E Deus quer mudar para melhor. Te convido a estar de pé, vamos orar nesse momento. Podemos orar, né? Vamos clamar a Deus. Eu não sei qual a dificuldade que você está passando, mas Jesus tem uma aliança com você. Aleluia. Jesus tem um compromisso contigo. Grande Jesus Deus, quer Deus. mudar a tua vida e quer mudar para melhor. E a palavra de Deus que eu deixo para você nessa noite é: vá até Jesus, se alimente da palavra dele, creia em Deus, porque Ele quer saciar a tua alma. Ele quer te dar prazer de estar aqui. Ele quer que quando você abrir a boca para louvar, você realmente dizer: Deus, estou te louvando, estou te adorando. Quando você vir na igreja, dizer: eu vou lá na casa de Deus, oferecer um culto de louvor e adoração a Deus, eu vou ser grato a Deus. Muitas vezes a gente vem para a igreja pensando assim: vou lá pedir a cura, vou lá pedir um milagre, vou lá pedir isso, pedir mais aquele outro, vou lá porque eu preciso disso. Pode vir, Jesus vai curar, Jesus vai abençoar, mas é uma forma errada. Nós temos que ir na igreja para adorar a Deus, vir na igreja para exaltar a Deus, e tudo que Ele der depois é lucro, né? É extra, mas a verdade é que Jesus quer nos abençoar. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, estamos na Tua presença nesta noite, para Te adorar, para louvar, para exaltar o Teu nome, para reconhecer a Tua grandeza, para reconhecer a Tua majestade, Pai.